Estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa terça-feira temos como grande destaque a Liga dos Campeões, a sexta rodada, o início da sexta rodada da Liga dos Campeões. Lembrando que nessa fase de grupos teremos apenas 8 rodadas. Então já tem algumas equipes aqui que, se não conseguirem um sucesso nas próximas 2 rodadas, a situação de classificação vai ficar praticamente inviável. O Real Madrid, por exemplo, está aqui na 24ª colocação. Nesse momento ainda iria para os playoffs, mas enfrentando uma Atalanta líder nesse momento da Série A e também quinta colocada na Champions, vai ter dificuldade. Temos o Bayern de Munique fora de casa contra o Shakhtar, o Liverpool líder da competição isolada contra o Girona, o PSG e o Salzburg também numa situação bem complexa de classificação, o Leipzig é outra equipe também que está numa situação muito difícil de classificação e a Inter de Milão visita o Leverkusen na Alemanha. Além disso, tem outros jogos da Champions e outros jogos complementares para a gente comentar nessa terça-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 10 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento nos jogos das 2h45. São 2 jogos interessantes, mas Girona e Liverpool chama mais a minha atenção, principalmente pelo fator liquidez. Antes disso, vou pedir para você deixar o like no vídeo, tá? Para ajudar para o YouTube divulgar para novas pessoas e também fazer o convite, se você não for inscrito por aqui, para ficar até o final e, caso você goste, se inscrever. Vai ser um prazer, tá? Link aqui embaixo para você saber mais sobre a verificação de contas da Betfair. Continuo pegando o feedback de vocês e passando para a Betfair sobre algumas dificuldades. Não é todo mundo que vai precisar fazer essa verificação. Eu, por exemplo, na minha conta ainda não recebi um e-mail de verificação. Então, se a sua conta não pediu, se está escrito lá que a sua verificação, que os documentos estão ok, não tem necessidade, você só vai se preocupar se você receber um e-mail de verificação. E caso você tenha um RG antigo que não tenha o CPF, você entra em contato com eles pelo chat, tá? Lembrando que a Betfair está adotando essa ideia de um RG que tem o CPF como algo necessário, só que aqui no Brasil, antigamente o RG não tinha CPF, depois de um tempo passou a ter, e lá na frente, pelo que eu já li, só vai ter CPF, não vai ter nem RG mais, né? Então eu já passei todos esses feedbacks, continuo passando os comentários de vocês para eles e eles provavelmente vão se adequar, mas se caso você tenha problema, entre em contato pelo chat e avisa, ó, meu RG é antigo, não tem CPF, como que eu faço? Eles provavelmente vão abrir uma exceção para você. Fechou? Vamos começar então falando sobre Liverpool e Girona. Eu tenho uma expectativa nesse jogo de que o Liverpool pode entrar com um time misto, tá? Porque o Liverpool está muito bem classificado, com 15 pontos na liderança do grupo, né, no grupo geral da Champions, e temos mais 3 partidas pela frente. É claro que o Liverpool quer manter a posição, isso vai facilitar muito na questão dos playoffs, né, vai pegar uma equipe mais acessível. Também é claro que o Liverpool quer se manter dentro da zona de playoff, né, direto para as oitavas de final, mas não tem necessidade do Liverpool colocar o time titular. Então eu tenho uma expectativa de que ele pode talvez rodar alguns jogadores. O Alisson e o Diogo Jota, pelo visto, estão de volta ao elenco. Não sei se já vão entrar como titulares, se vão ser opções no banco. É muito importante porque o goleiro do Liverpool atual, né, o Keller, não tá lá essas coisas. Contra o Newcastle falhou no terceiro gol de empate. Então a volta do Alisson é sempre muito importante para a equipe do Liverpool, um dos melhores goleiros do mundo, sem dúvida. Tá? Então o que me preocupa aqui nessa cotação do Liverpool é se é o time titular ou não, tá bom? Vou deixar isso para casa para você. Se é o time titular, essa cotação do Liverpool faz total sentido. A indicação nesse jogo é que nós teremos um Girona desesperado, porque pensando em classificação, o Girona está na 30ª posição, tem 3 pontos. Para ele conseguir nas próximas 3, nessa e mais 2, né? Nessas 3 rodadas restantes, pelo menos uma zona de playoff, ele vai ter que vencer no mínimo 2 partidas. Pontuar apenas não basta. Se empatar as 3 não vai classificar. Se vencer uma só e empatar outra, dificilmente vai se classificar. Ele vai precisar de no mínimo 2 vitórias. E o Girona pega simplesmente o líder da competição nesse momento. Então é uma situação de desespero. Você jogar com desespero para cima do Liverpool provavelmente vai fazer com que o Liverpool tenha espaço para contra-ataque. Então a minha expectativa nesse jogo é não buscar um back Liverpool, tá? Por que eu estou tratando desse cenário de agressividade do Girona? Quando você tem uma cotação de 1,42 de um favorito e você quer trabalhar a favor no trade principalmente, você não quer
que o adversário fique te sufocando na marcação. Você quer que o adversário fique compactado lá atrás. Você não quer passar aperto, você não quer passar apuros. Pode ter um contra-ataque ou outro, mas na maioria das vezes você quer o time favorito com bloco alto, recuperando segunda bola e dando progressão ao ataque. E você quer o time não favorito, a zebra, recuado, compactado, com bloco baixo. Se isso acontecer, se esse cenário se confirmar, se o Girona entender que dá para tentar buscar um ponto contra o líder Liverpool e nos próximos 2 jogos ele tende a buscar 2 vitórias para tentar se classificar. É uma opção. Se ele jogar dessa maneira, aí ok, esse back Liverpool aqui 1,42 vai fazer total sentido. Agora, se for um Girona que toma uma iniciativa de jogar mais agressivo, com bloco médio alto, fazendo marcação-pressão, tentando roubar a bola do Liverpool, tentando fazer jus ao seu mando de campo, aí o back Liverpool não vai ser uma situação interessante. Não nessa cotação, porque jogando assim o Girona tende até a fazer a cotação do Liverpool subir um pouco, você pode tentar buscar a saúde mais alta, e para você que é um trader que tem essa metodologia de mercado estabilizado, você não vai encontrar isso provavelmente nesse cenário. Então, nesses 2 cenários, o primeiro que eu comentei é legal para você trabalhar um back favorito, mas, na minha opinião, o Girona ficar postergando quando ele vai começar a vencer nesses 3 próximos jogos, não é uma boa ideia. Então, mesmo se tratando de Liverpool, o Girona tem que tentar pelo menos aqui pontuar. Se recuar contra o Liverpool, dificilmente vai conseguir vencer. Então, eu estou trabalhando com essa ideia de um Liverpool talvez um pouco mais misto, existe a possibilidade, e de um Girona mais agressivo. Essa agressividade do Girona, se for confirmado, vai mudar a minha atenção do mercado de resultados para o mercado de gols. Porque com o Liverpool sendo atacado, independente se é o time titular ou misto, o Liverpool tem muito espaço. O Liverpool está numa fase muito boa com o Arne Slot. Tá? Lembrando aqui na La Liga e Premier League, o Girona perdeu o último jogo da La Liga em casa para o Real Madrid por 3-0, vem sofrendo uma quantidade de gols até significativa, né? Quase 2 gols por jogo de média. Não é uma equipe que marca em todos os jogos, né? Tem uma dificuldade aqui, mas a média de gols marcados é até maior do que gols sofridos. Tem até uma certa iniciativa, não tanto quanto a do Liverpool, né? O Liverpool tem um gol a mais marcado, teve uma partida a menos, teve 5 vitórias, não perdeu ainda e tem uma defesa muito sólida. O aproveitamento do Girona e do Liverpool não são tão diferentes. O Girona precisa de 2,8, assim como o Liverpool, de finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Liverpool é superior, porém o Girona ele é mais agressivo, ele marca mais gols do que o Liverpool. No segundo tempo, o Liverpool tem mais domínio, mais gols marcados e menos gols sofridos, tá? O Liverpool puxa esse jogo para o over e o Girona também. Então, o cenário de gols que eu comentei com vocês, ele parte de 2 princípios, tanto de um jogo 0-0 com o Girona agressivo, o Liverpool contra-atacando, quanto, se você quiser esperar o Liverpool estar na frente para ter um cenário mais tranquilo, também vale a pena. Porque o Liverpool na frente ele vai aumentar a sua distância na liderança e ele vai aumentar a complicação do Girona, que tende a se expor ainda mais, tá? Então, com o Liverpool na frente, eu trabalharia com carinho esse 2,5, com uma cotação mais elevada, tá? Não duvido mesmo. E mesmo no 0-0, se o Girona adotar esse perfil de agressividade, eu evitaria esse back favorito e olharia para o mercado de gols. Se você é um punter por aqui, eu evitaria essa cotação inicial de 1,42 do Liverpool a qualquer preço, tá? Eu pensaria a seguinte questão: se o Girona entra compactado, recuado, que foi aquele primeiro cenário, dá para tentar torcer para que o Girona tenha uma boa partida defensiva e tentar buscar uma vitória do Liverpool na segunda etapa, uma odd mais elevada, tá? Agora, se o Girona não fizer um jogo compactado, se ele fizer um jogo agressivo, aí que você deve evitar essa cotação do Liverpool mesmo, porque pode acontecer do Liverpool sair atrás do placar, né? Isso pode acontecer. Um erro de passe, goleiro, se não for o Alisson no gol, o goleiro errando de novo, e aí você pode tentar buscar uma recuperação do Liverpool, uma virada do Liverpool com uma odd mais elevada, tá? De todo modo, buscar o Liverpool com uma odd mais elevada é o melhor caminho. Nos momentos de gols sofridos e marcados, dá para perceber aqui que o Girona ele também marca nos minutos finais, mas ele marca com muito mais frequência no meio do primeiro tempo. E o time do Liverpool marca com bastante frequência nos minutos finais. 44% dos seus gols é onde eu buscaria se você fosse um punter com uma cotação mais elevada. Pô, Theo, começou o jogo, o Liverpool marcou um gol. Paciência, né? Eu, sinceramente, nesse cenário de cotação de 1,42, não trabalharia essa cotação do Liverpool tão esmagada, porque o Liverpool não tem necessidade, ele vai se classificar, ele pode gerar elenco aqui e o Girona tem uma necessidade absurda. Tá bom? Segundo jogo do dia, Atalanta e Real Madrid. E aqui nós podemos ter a volta do trio, né? Vini Júnior, Rodrigo, que tinha se machucado também, e do Bellingham.
também sentiu um desconforto na saída do jogo ali contra o Girona. Então é o Real Madrid que ainda é um pouco favorito, mas que enfrenta hoje o líder da Série A. A Atalanta assumiu a liderança da Série A no último jogo, o Napoli vacilou contra a Lazio em casa. A Atalanta também é a quinta colocada na Champions, ainda não perdeu, junto com o Inter de Milão e Liverpool, são os únicos invictos na competição, e enfrentam o Real Madrid que não vem bem na Liga dos Campeões. Não vem bem. É raro você ver o Real Madrid com 3 derrotas na Liga dos Campeões. Tem mais derrotas do que vitória. Conta agora com o melhor jogador da Champions na temporada passada, na minha opinião, o melhor do mundo, né? Não foi a opinião do Ballon d'Or, infelizmente. E se o Real Madrid de fato confirmar o Vinícius Júnior no ataque, nos 11 iniciais, a Atalanta vai ter uma complicação um pouco maior. Eu não me abraçaria em nenhuma das duas equipes, porque eu gosto muito da Atalanta, do Gasperini, muito bem treinado. Para mim é um jogo para correção de preço inicialmente, tá? Para você trabalhar, se você é um trader, aqui os minutos iniciais, uma equipe jogando melhor do que a outra. Tomar cuidado, porque pode ser um jogo reativo, de contra-ataque, um jogo veloz. As bolas aéreas da Atalanta também são muito boas. A Atalanta dentro de casa venceu os últimos 5 jogos consecutivos na Série A. E o Real Madrid, na La Liga, até que vem bem com apenas uma derrota, né? A Atalanta marcou uma média de 3,14 gols por jogo na Série A e sofreu mais do que um gol por partida. O ataque do Real Madrid não é tão sólido assim. O aproveitamento da Atalanta nas finalizações é melhor. O primeiro tempo da Atalanta tem mais vitórias e mais gols marcados. E o segundo tempo da Atalanta é tão bom quanto o do Real Madrid, inclusive com mais vitórias, tá? Então, para mim, eu não tenho condição para te enviesar a favor de ninguém. Eu sei que muita gente olha só para o Real Madrid pelo peso da camisa, mas eu não te aconselho a olhar só para o Real aqui. Se o Real Madrid foi capaz de se complicar contra o Milan, que não é isso tudo hoje em dia, no Bernabéu, se o Real Madrid foi capaz de se complicar contra o Lille, que obviamente não se compara ao Real Madrid, o Real Madrid enfrentando a Atalanta em Bérgamo, o Real Madrid tende a ter dificuldade. O Real Madrid também chegou a se complicar contra o Dortmund antes de virar o jogo, também chegou a se complicar contra o Stuttgart. Na Champions, o Real Madrid não tem conseguido oferecer o que a gente espera dele. Então, se for para trabalhar uma vitória do Real, que seja com uma cotação mais elevada e, óbvio, não trabalhe de olhos fechados, imaginando somente o peso da camisa, tá? Nessa temporada, o Real Madrid vai passar aperto na Champions se ele não começar a jogar bola. Fechou? E principalmente, se o Real Madrid se classificar dentro da zona de playoff, que parece o que pode acontecer por aqui, o adversário do Real Madrid logo nas oitavas tende a ser bem cascudo, tá? Dá pra gente pensar num cenário também de ambas marcam por aqui, se fosse uma cotação acima de 2, porque um Vini Júnior voltando, Decatelari também jogando muita bola, vale a pena ficar de olho. E esse 2,5 me agrada, tá? Um jogo desempatado, dá pra pensar nesse cenário de pelo menos 3 gols por aqui. Próximo jogo é 5 horas, Leverkusen e Inter de Milão. O atual campeão da Bundesliga está, nesse momento, na 6ª colocação da Champions, só teve uma derrota e enfrenta a Inter de Milão, que está invicta, né? A Inter já recebeu um time alemão na última rodada, que foi o Leipzig, venceu por 1-0. Nesse momento, já pensando ali na classificação, não necessariamente na liderança, não tem tanta necessidade assim, dependente ficando em primeiro, segundo, terceiro, tende a pegar um adversário um pouco mais acessível e não é favorita fora de casa contra o Bayer Leverkusen. Leverkusen que voltou a encontrar o seu futebol depois de um início um pouco mais turbulento, venceu o São Paulo, venceu o Bayern de Munique, eliminou o Bayern de Munique na DFB Pokal, contando com uma expulsão do Bayern logo no início, né? Venceu o Union Berlin fora, um adversário muito difícil, e goleou o Salzburg no último jogo da Liga dos Campeões. Dentro de casa, na Alemanha, o Leverkusen vem de 6 jogos de invencibilidade, venceu os últimos 2, não tem nenhuma dificuldade de marcar gol, mas tem sofrido gol com frequência, média de 4,14 gols por partida. A Inter de Milão tem um ataque muito sólido, continua tendo uma defesa também muito sólida, não falha em marcar e passou metade dos jogos sem sofrer gol. Na Série A vem de 4 vitórias fora de casa consecutivamente, tem um aproveitamento em finalizações melhor, não tem um primeiro tempo tão bom assim em relação a vitórias, mas não perdeu nenhuma primeira etapa e marcou bem mais gols do que sofreu. O time do Leverkusen tem mais vitórias, marcou mais gols do que a Inter, porém a quantidade de gols sofridos é gigantesca. No segundo tempo, queda de aproveitamento e de rendimento das duas equipes, tá? Para mim, também começo com um jogo para correção de preço, se você é um trader por aqui, não vou te enviesar. A Inter de Milão gosta muito de jogar contra equipes como o Leverkusen, que é uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de atacar, que gosta de ser protagonista, porque a Inter de Milão não vai precisar ficar puxando o Leverkusen para frente. Simplesmente ela vai se compactar um pouco mais ali no meio para trás e vai jogar com bolas longas, né? Atrás da última linha. A Inter de Milão não é aquele tipo de equipe que vai fazer marcação-pressão, que vai ficar tocando bola ali na entrada da área como o Manchester City. É um time muito mais reativo em velocidade, que usa muito os seus pontas/laterais.
tá? Então, ver a Inter um pouco mais recuada não significa que a Inter está sendo dominada, significa que ela está aplicando o seu jogo. Não duvido aqui também de um ambas marcam, tá? Com uma cotação acima de 2 eu gosto, e para mim é um jogo também com pelo menos 2 gols, muito por conta da quantidade de gols sofridos pelo Leverkusen. Agora, eu só trabalharia o mercado de gols num jogo desempatado, tá? Porque como nós temos o segundo colocado contra o sexto, com 3 pontos apenas de diferença, sabendo que o Leverkusen, se estiver na frente do placar, ele tende a encontrar uma Inter mais exposta, e também se a Inter estiver na frente do placar, ela tende a encontrar um Leverkusen mais agressivo, esse mercado de gols me agrada. No 0-0 é mais tenso, porque é segundo contra o sexto, acaba sendo aquele tipo de jogo de 6 pontos, mas o jogo desempatado, ele aflora bastante aqui o potencial de gols para esse jogo, tá? Falando no mercado de gols, e é um jogo que eu quero passar longe em relação a me abraçar no mercado de resultados, quero mencionar rapidamente Leipzig e Aston Villa. Primeiro, é um jogo para correção, mas eu já te deixo aqui a dica de tomar cuidado. O Leipzig está numa situação desesperadora, né? Nesse momento, quase o último colocado, 5 derrotas consecutivas, a única chance do Leipzig se classificar é vencendo os últimos 3 jogos, e olhe lá. Muito provavelmente, mesmo com 3 vitórias, não vai se classificar, né? Vai chegar a 9, e tem gente aqui, o Real Madrid é o último da zona de classificação com 6. Dificilmente o Leipzig vai se classificar. Mas esse desespero e essa ponta de esperança que o Leipzig ainda tem, vai fazer com que o Leipzig saia para cima do Aston Villa e dê espaço. Então também pode ser um jogo interessante para gols, caso o Aston Villa saia na frente, tá? Se o jogo tiver 0-0 ou se o Leipzig estiver na frente, eu não entraria no mercado de gols, porque o Leipzig pode tentar se proteger aqui e aí fica um cenário mais difícil, tá? Então eu só trabalharia nesse jogo com o Aston Villa na frente, o mercado de gols, ou a correção de preço, tomando cuidado, porque o Leipzig tende a jogar de maneira bem agressiva e essa agressividade vai dar espaço para a equipe do Aston Villa. Em mais um cenário de desespero e também às 5 horas, nós temos o time do Salzburg, outro time da Red Bull, enfrentando o PSG. PSG com uma cotação de 1,36. Eu, com todo respeito, não confio na equipe do PSG para esse tipo de cotação, tá? Acredito até que possa vencer, mas não com essa cotação. Para mim é um favorito que pode se complicar. O Salzburg não vem bem das pernas, só venceu uma partida, assim como a outra equipe da RB Leipzig não foi uma boa Champions até o momento. É uma das equipes que mais sofreu gol até aqui. E esse desespero do Salzburg vai oferecer espaço para o PSG, só que o PSG não está tão bem colocado, diferente do Salzburg, tá? Em relação a pontos, 1 ponto de diferença só. Então, o desespero também bate no lado do PSG, porque se ele não vencer esse jogo, ele está praticamente eliminado. Mas 1,36 não me desce. Eu sei que é uma equipe com um esquadrão melhor, com um time mais tático, mais técnico, mas a agressividade do Salzburg faz esse back 1,36 ficar perigoso. Eu até te indico pensar numa vitória do PSG no segundo tempo, com uma cotação mais elevada, ou perdendo o jogo, tentando buscar uma dupla chance, um empate anula, não a 1,36. Ah, Théo, mas ele ganhou por 5-0. Beleza, parabéns. Mas 1,36 para o PSG que só venceu uma partida até aqui, não pega, tá? Toma um pouco de cuidado. Para mim é um jogo que tem uma tendência de ter um ambas marcam, a cotação tá ruim também, e pelo menos um cenário de 3 gols também por aqui. Por quê? De preferência nesses 3 gols com o PSG na frente, tá? Porque aí o Salzburg vai ter aquela necessidade extrema. Fechou? Para finalizar, caso você tenha metodologia, o Bayern de Munique enfrenta o Shakhtar com uma cotação de 1,14. O Bayern vem muito bem na Bundesliga, na Liga dos Campeões precisa melhorar, busca ali um cenário de classificação direta e precisa vencer o Shakhtar. O Shakhtar é um time cascudo, né? Sempre gosto de elogiar, é um time que sabe jogar contra grandes equipes, é um time que sabe jogar esse tipo de competição, não é à toa, quase sempre está por aí. Vai jogar de maneira reativa, então ele vai oferecer espaço e bola para o Bayern de Munique jogar, só que se ele não conseguir puxar os contra-ataques, se ele não conseguir tirar o Bayern de Munique do conforto na hora de contra-atacar, o Bayern vai acabar encontrando os gols. E a partir do momento que o Bayern fizer um gol, o cenário aqui pode ficar bem exótico, tá? De gols. Então eu penso num cenário de pelo menos 3 gols aqui também, a cotação não é boa. Não duvido nada que o Shakhtar possa até marcar um gol por aqui, mas eu prefiro, se você é um Panther, pensar num cenário para estar a favor do Bayern, tipo vitória no HT, ou handicap asiático, ou vitória no final do jogo, ou quem sabe uma virada se o Bayern estiver atrás. Não pegaria se você é um Panther uma cotação de 1,14. Claro, agora, para você que é um trader excelente, desde que o Bayern de Munique controla os contra-ataques do Shakhtar, ótimo. O Shakhtar na Ucrânia, ele tem um desempenho absurdo, né? Quantidade de vitórias, número de gols marcados, olha só, 3,2 de média de gols marcados, pouco gol sofrido, aproveitamento absurdo. E o Bayern de Munique também vem muito bem na Bundesliga, mas nível de competição
competição totalmente diferente, tá? Mas eu não duvido de um jogo recheado de gols se o Bayern sair na frente do placar. Para você que tem metodologia, back favorito. Se você não trabalha isso, não inventa moda, não é a hora de você começar. E se você é um punter, evita cotações esmagadas, tanto para se divertir, né? Eu não gosto de ficar tratando a aposta como diversão, né? Então, se você quiser fazer por sua conta e risco, e muito menos para ficar multiplicando isso aqui com outros favoritos do dia. Tá? Tenta pegar uma cotação mais elevada. Como complemento, dá para fazer o Sporting contra o Bruges. O Sporting nesse momento é 10º colocado. Também mira ali uma classificação direta. O Bruges ainda está dentro da zona de classificação, mas não pode vacilar, porque tem gente lá embaixo querendo essa vaga. O Brest, que começou igual um furacão, já saiu ali da liderança, já saiu da zona de classificação direta e tende a ser um pouco mais agressivo contra um PSV que sabe jogar bola, que pode ter aqui um bom resultado na França. Então, não duvido que o PSV possa surpreender. E também, lá em cima, às 2h45, como eu falei, o outro jogo interessante seria Zagreb e Celtic. Zagreb um pouquinho abaixo na tabela, também sabe que se não pontuar, pode ter outras equipes ali embaixo que peguem a sua vaga, tá bom? Esse é só o início da sexta rodada. Na quarta-feira temos a continuação e amanhã também já temos o início do Mundial de Clubes, né? Pelo menos esse tipo de Mundial agora sem o Super Mundial, sem a maioria das equipes. E é isso. Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com todos os jogos. Esse aqui também é um jogo complementar. Esse do Girona com o Liverpool também a gente chegou a comentar numa possibilidade de correção de preço. E vou deixar aqui também o espaço para você me ajudar com informações, complementos e correções. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não deixou o like no vídeo, por favor. Se você não é inscrito, fica o convite. Se não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.